Boa tarde a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário híbrido, Partidos Políticos no século XXI, Tendências e Impasses para as Democracias Representativas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, a todo o nosso público presencial e também ao nosso público virtual, nos acompanhando via redes, E gostaria muito de agradecer ao deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, aqui ao meu lado, que fez essa parceria com a Konrad Adenauer e está aqui hoje nos recebendo nessa casa. Muito obrigada, deputado. Gostaria muito também de agradecer a presença dos nossos especialistas brasileiros que aqui estão. Professora Silvana Krause, ex-bolsista da CAIS Brasil e também idealizadora desse evento. Idealizadora, inclusive, da tradução para a língua portuguesa do livro que nós vamos debater aqui hoje. Agradeço também a presença do professor Paulo Pérez, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema que nós vamos discutir hoje, ele surge da necessidade de trazer para a língua portuguesa o livro Partidos Políticos, um enfoque transdisciplinar. Ele foi publicado em 2015 na Alemanha pela editora Nomus Verlag e temos uma demanda muito grande de trazer esse conteúdo, de trazer essa teoria sobre origem e desenvolvimento dos partidos políticos. Aqui, hoje, a partir de informações do Latino Barômetro, nós temos que as Forças Armadas elas seguem como a instituição mais confiável para 45% dos brasileiros, enquanto que o Congresso Nacional e os partidos políticos são as instituições com menor grau de confiança, contando com 8% e 5%, respectivamente, então um grau muito baixo. E essa é uma realidade de uma crise de legitimidade política que a gente vive não só no Brasil, mas atualmente, em nível mundial. Então, os partidos eles vêm sendo cada vez mais responsabilizados, a política institucional partidária vem sendo alvo central dessa crise de representação que tem se aprofundado no século XXI. Há, inclusive, aqueles que questionam se não seriam os movimentos autoritários e de ultradireita no mundo uma resposta à crise dos partidos tradicionais, e a necessidade de buscar soluções criativas para novos problemas que surgem na sociedade atualmente, associados, enfim, a novas demandas, a novas tecnologias, a pautas identitárias pós-materialistas, por exemplo. Então, aqui hoje é importante para nós discutirmos os limites, os impasses e, muito principalmente, as soluções em relação a isso. Então, nesse momento, é muito importante para a CAIS Brasil trazer essa discussão, e gostaria também de dar um recado especial em relação à nossa participação especial do professor doutor Thomas Pogund, uma referência nesse tema. Ele foi também um dos organizadores do livro, escreveu também um dos capítulos, e, infelizmente, ele teve um contratempo, não vai conseguir participar de forma ao vivo e simultânea, A participação dele já estava programada para acontecer virtualmente, porém, ele fez a gentileza de nos enviar de uma forma muito eficiente o seu vídeo de apresentação, contendo, enfim, os seus 15 minutos de apresentação na língua inglesa. Então, aqui, o nosso público presencial vai ouvir a apresentação original do professor Thomas Pogund, e a vocês que estão nos assistindo virtualmente, vocês têm a opção de entrar no canal de tradução e ouvir tudo em língua portuguesa. Quem está aqui também presencialmente, obviamente, ganhou a publicação, pode levar para casa. Então, desejo a vocês uma ótima leitura, um ótimo debate. Muito obrigada pela presença de todos e passo a palavra para o deputado Gabriel Souza.
Bom, vou cumprimentar, então, a professora de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Centro de Estudos Europeus e Alemães, Silvana Krause, que é uma querida amiga que foi uma intermediadora aqui da nossa relação, né, da Assembleia Legislativa com a Fundação Konrad Adenauer, e também o Paulo Pérez, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS, quem eu tive a grata satisfação de, um ano atrás, no início da pandemia, fazer um debate sobre temas aí variados sobre a política brasileira. Também a coordenadora de projetos da Casa Brasil, Ariane Costa. Seja bem-vinda aqui à Assembleia Legislativa, Ariane. Pelo que eu notei no teu sotaque, tu é carioca. Quase não dá para perceber. Né? Se tu não me dissesse, nós não ia saber. Então, bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Espero que goste aqui da tua estadia em Porto Alegre, no nosso estado. E também, de forma virtual, o diretor do Düsseldorf Perde Research Institute e coorganizador do livro, Thomas Pokundke, que vai estar, como tu explicasse, fazendo uma exposição gravada a todos nós. Também os acadêmicos de ciência política, demais cursos. Nós temos um deputado cientista político aqui no plenarinho, que é o deputado Beto Fantinel, formado na Universidade Federal de Santa Maria, que está participando conosco, a minha bancada do MDB, e também a todos que nos acompanham pela internet, foram mais de 300 inscrições no seminário, pelo que fiquei sabendo, e que muito nos honra aí com a participação. Bom, a Assembleia Legislativa muito honrada, né, em sediar esse debate. Eu recebi uma cópia do livro na semana passada, que é o livro Partidos Políticos, um enfoque transdisciplinar, né? Nós temos aqui uma atuação nesta casa eminentemente política, né? E somos organizados em bancadas partidárias aqui na Assembleia Legislativa. Cada eleição que passa, nós temos mais bancadas, mesmo número de deputados, 55, né, que representam 11 milhões e meio de gaúchos, mas o número de bancadas tem sido aumentado durante o tempo, né? Nós tínhamos na legislatura passada, se não me engano, 13 bancadas. Eu era líder do governo do estado na casa aqui na legislatura passada, então tinha que me relacionar com as 13 bancadas, já era uma tarefa complexa, e agora somos 17 bancadas. 17 bancadas, sendo que dessas 17 bancadas, se não me engano, metade ou mais, certamente metade, no mínimo metade, mas pode até ser mais do que a metade, são bancadas de um deputado só. Ou seja, as bancadas não elegeram mais do que um parlamentar, que não há absolutamente nenhum demérito na condição de deputado eleito ou deputada eleita, mas chama atenção, o número de partidos políticos que estão chegando ao parlamento. E no Congresso Nacional, se não me engano, são mais de 30 bancadas, 30 partidos políticos que estão presentes no Congresso Nacional. Aí eu queria dizer assim, uma parêntese aqui bem rápido, né, na questão da organização das maiorias nas assembleias, nas câmaras, no Congresso Nacional. Obviamente, de novo, é natural da democracia, é legítimo e é oriundo da adesão soberana das urnas. Quem elege os deputados é a população. Então, não vai aqui nenhum tipo de crítica às decisões populares, né? A gente tem o maior respeito à democracia pela adesão popular, mas a verdade é que dentro da operação parlamentar, para a construção de maiorias, para estabelecimento de espaços aqui dentro, né, dos espaços das comissões, das frentes parlamentares, etc., da mesa diretora, certamente é complexo cada vez mais, né, tu conseguir organizar toda essa pleia de partidos, né, políticos, em virtude do que oferece, né, de possibilidade do sistema político brasileiro, que agora parece que com as federações partidárias, com a cláusula de barreira, manutenção da cláusula de barreira, ao que parece, tudo indica que, de fato, nós vamos ter aí um recrudescimento aí no número de partidos organizados, acessando o fundo partidário, né? Eu, pessoalmente, não sou contra a formação de partidos, eu sou favorável à livre organização civil da sociedade, né? Esse é um direito fundamental, mas a verdade é que também, né, para acessar o fundo partidário e ter acesso aí a toda a estrutura financiada com dinheiro público, me parece que daí tem que ter um regramento um pouco mais rígido, não para evitar que os partidos, como falei, surjam, mas para favorecer a representatividade, né, política dos partidos. Ou seja, o partido tem que ser representativo. Então,
Essa é a primeira questão que eu faço, fechando parênteses. E também dizer para os senhores que presido a Assembleia Legislativa hoje, mas também exerço a função de secretário-geral do Movimento Democrático Brasileiro do Rio Grande do Sul e de primeiro secretário do Movimento Democrático Brasileiro a nível nacional. E o deputado Beto também esteve na mesma condição que eu, fomos presidentes da juventude do então PMDB, né, aqui no estado, e nacional também, fomos presidente nacional. Então, somos dirigentes partidários, né, dirigente partidário, e enfrentando, né, esse momento que vivemos de crise de representação, né. Eu, inclusive, no meu discurso de posse aqui na presidência da Assembleia, estava me referindo a um dos motivos da crise de representação ser um pouco mais profundo que os partidos, mas eu acho que é em decorrência, talvez, da crise dos partidos, que é a questão da falta de legitimidade do próprio Estado hoje, né? Porque o Estado, ele muitas vezes não está simétrico com a sociedade do seu tempo. Então, é algo que os partidos políticos, né, têm uma tarefa de resolver, né, de estabelecer aí condições para que o Estado, né, de maneira lá do senso, seja representante, né, da sociedade no que tange ao acolhimento de suas demandas. Então, do ponto de vista, seja partidário, seja parlamentar, nós temos todo o interesse aqui em receber esse evento, né? Então, portanto, fico muito feliz aqui em nome de toda a Assembleia, de todos os 55 parlamentares, quero dar as boas-vindas à Fundação Konrad Adenauer e também aos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que hoje farão esse importante debate. Estamos à disposição, bem-vindos ao Parlamento Gaúcho, espero que seja uma produtiva tarde aqui para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Silvana Krause. Boa tarde a todos que estão assistindo nosso evento. Boa tarde a todos que estão assistindo nosso evento online ou aqui presentes. Ao nosso convidado especial, que foi um co-organizador do livro, que está sendo hoje lançado, professor Pogundke, do Instituto de Estudos e Pesquisas de Partido e Direito Partidário, né? Nós agradecemos o envolvimento dele em participar, só que a vida traz imprevistos. Lamentavelmente, uma tempestade na Alemanha, no voo previsto do professor Pogundke, de Düsseldorf para Zurique, justamente no horário em que ele estaria aqui, mas já solucionamos, já temos aqui a fala dele, como era previsto. Ele gentilmente mandou a sua fala gravada. Não? Na Europa, atualmente, são 5 horas de diferença, então não é fácil administrar, apesar de que as atividades online facilitam muito. Por outro lado, também sempre tem imprevistos. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente aos que tornaram este evento e o projeto da tradução do livro possível, né? Sem eles, isso não teria acontecido, e, enfim, ao escritório da Fundação Konrad Adenauer, no Brasil, que desde o ano passado está no centro do apoio da tradução deste livro. A Fundação Konrad Adenauer no Brasil tem sido, há muitos anos, uma grande estimuladora da ciência política no Brasil e do diálogo também com a classe política brasileira. A estimada representante do escritório da Fundação Adenauer no Brasil, Anne Assisme, com um especial reconhecimento, sempre apoiando projetos com o objetivo de incentivar o diálogo da política e o diálogo da academia. A Ariane Costa, também, coordenadora dos projetos de educação política da Fundação, envolvida nesse projeto de forma muito intensa. Muito obrigada também, Luiz Gustavo, pelo suporte. Sem dúvida, este evento foi recebido com muito engajamento e interesse pelo presidente da Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, deputado Gabriel Souza. Obrigado à sua equipe, Juliana Pimentel, sempre atenta e pronta. Também deixo aqui um obrigado à Bruna Belmonte, ao meu doutorando, Tiago Leme. Eu faço todos esses nomes porque é importante a gente ver que tem pessoas engajadas atrás de um projeto, né? Ao meu estimado colega Paulo Pérez, né? Ele também teve parcerias importantes que reforçam o diálogo entre a academia alemã e as universidades. O Centro de Estudos Europeus e Alemães é central nesse suporte. O programa de pós-graduação em ciência política da URGS também é fundamental. A diretora do CDA não pôde vir, também surgiu um imprevisto, mas eu estou representando também aqui, então, o CDA e o programa de ciência política junto com meu colega. Eu espero não ter esquecido ninguém. Bom ter
ver aqui a presença física do deputado Fantinel, espero que não tenha mais um que eu tenha aqui esquecido, né? O livro, ele, como já foi muito bem apresentado, ele foi organizado por 3 autores de um dos maiores centros de estudos de direito partidário e partidos políticos da Europa. Os capítulos, conforme já foi aqui muito já dito, abordam inúmeros temas, desde o ponto de vista de perspectiva sobre o desenvolvimento dos partidos e o estado atual das pesquisas e teorias também que tratam do problema dos partidos. Tá? Para mim, é uma enorme satisfação poder estar aqui por inúmeras razões. Em tempos de negação da ciência, de antipolítica, realizar um evento que aproxima a ciência política com a classe política, com a comunidade em geral, é um enorme prazer e muita responsabilidade. Partidos têm sido crescentemente responsabilizados por serem centrais na produção da crise de representação política que vem se aprofundando no século XXI. Seguidamente, eu digo, os partidos parece que são a geni, servem a culpa de todos. Né? Eles são os culpados da crise da representação. Os limites, os impasses, o sentimento de frustração com relação às organizações partidárias têm se manifestado tanto nas democracias longevas europeias e recentemente americana também, como nas novas democracias constituídas, especialmente a partir dos anos 80 do século passado. Se fala tão mal dos partidos, se atira pedra nos partidos. A emergência dos partidos políticos no mundo ocidental, sem dúvida, não é um fenômeno não é um fenômeno idoso, né? É um fenômeno relativamente recente, associado à vida pública moderna e a um processo de integração de diferentes grupos e classes sociais no sistema político das democracias representativas. A experiência acumulada, desde a formação dos primeiros partidos modernos europeus, no final do século XIX, mostrou uma profunda capacidade de adaptação e sobrevivência das organizações partidárias diante da velocidade de mudanças após a Segunda Guerra Mundial. Diante dessas velocidades, aprofundadas com a pandemia, sem dúvida, os partidos ainda mais têm desafios a serem enfrentados. Também emergiram novos partidos com agendas típicas de sociedades com cidadãos atentos a desafios pós-materialistas, exigindo plataformas que vão desde questões de sustentabilidade do meio ambiente, mudanças climáticas, até a incorporação de temas comportamentais e novas sociabilidades. Mesmo com as metamorfoses observadas diante do enfrentamento dos desafios postos em sociedades em constantes mutação, uma reação expressiva tem sido de rejeição aos partidos, como muito bem foi colocado já aqui, em diferentes nuances. De uma completa rejeição às legendas, ou seja, de negação da necessidade de sua existência, um antipartidarismo, ao ódio em relação a uma legenda específica, não só no Brasil. Eu gostaria aqui de trazer alguma, não sei como é que está meu tempo, por favor, me avise, me controle. Né? O caso brasileiro ainda é mais peculiar. Vou aqui, para inspirar a conversa, mostrar alguns dados em PowerPoint, que, inclusive, a Ariane já demonstrou a falta de confiança nos partidos políticos. Né? Nós temos aqui os dados, né, sobre o nível de confiança, não sei se está conseguindo aparecer no PowerPoint. Tá? O Brasil tem, na evolução da sua nova democracia, desculpe, agora vai aparecer, né? Pode ir na próxima, então, senão eu vou me atrapalhar aqui. Isso aí, a confiança nos partidos políticos, forças armadas e igreja. Se nós olharmos esse gráfico, tá? Nós podemos ver o quanto o Brasil tem, na nova democracia, uma rejeição enorme aos partidos políticos. Isso não é somente
no período da nova democracia brasileira, isso já vem ao período pré-37, isso já vem de várias campanhas no Brasil, que vem desde o período republicano, talvez ainda mais. Vamos ver um pouquinho mais adiante. Isso tem uma série de raízes para explicar por que nós temos tanta dificuldade de aceitar os partidos como responsáveis na construção da representação política, na representação de governança, enfim, e nós estamos numa situação... Poderia botar a próxima, por favor? Que eu gostaria de mostrar uma outra tela, que não é só o fenômeno de desconfiança, é o fenômeno que nós temos desde 82, alguns dados foram, inclusive, gentilmente cedidos pelo professor Paulo, que é a volatilidade, né? A evolução da volatilidade, a evolução do número de partidos efetivos, que a ciência política calcula o quanto tem de partidos efetivamente com poder de criar alguma agenda de boicote, de paralisia decisória ou de construir governança. Então, na ciência política, o Brasil é considerado um dos maiores sistemas partidários fragmentados, e isso tem consequências que quem é da política sabe, como o deputado aqui já mencionou, a dificuldade de se produzir efetivamente políticas, né? Isso realmente é uma acrobacia muito difícil, né? Além disso, nós temos aqui uma volatilidade é que o eleitor não tem fidelidade com o seu partido, ele não vota em partido, ele muda de eleição para eleição. Por quê? Porque nós também temos, isso é um debate que certamente quem mexe com política sabe, nós temos a lista aberta, tá? Nós temos uma série de situações também de migração partidária, e esses dados, em 2018, eles estão cada vez mais preocupantes, e estamos em plena pandemia, então, para mim, podemos ir adiante? Acho que eu tenho mais uma tela para mostrar, né? E um dos problemas que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que tem sido visto com muita resistência pela opinião pública, né? São as fontes de orçamento dos partidos brasileiros, né? Nós temos aqui, eu fiz com o meu doutorando Bruno Scheffer, né? O quanto que os partidos crescentemente, todos os partidos que atuam no mercado brasileiro, né? No mercado político brasileiro, dependem do recurso público para a sua sobrevivência, né? E também o quanto os filiados e os seus contribuintes são cada vez mais insignificantes para a sobrevivência de uma instituição. Então, eu só estou aqui, talvez eu esteja me estendendo, quem está controlando o horário, que eu sempre me perco, né? Se eu já passei dos meus minutos, né? Eu diria aqui que levantei algumas questões para a gente discutir, e os que estão nos escutando aqui presencialmente e na internet vão ter, os internautas, né, vão ter a oportunidade de conversar conosco aqui, especialmente com o professor Pogund, que nos deixou aqui uma fala muito interessante. Espero que eu tenha sido não tão desobediente assim, né, e ficado muito tempo na conversa. Foi ótima a sua fala, Silvana, obrigada. Então, já deu para dar um gostinho em relação ao tema e trazendo também dados importantes na realidade nacional, política brasileira. E agora a gente vai receber, né, a gravação, vai colocar a gravação para vocês, Dr. Thomas Pogundke. Como eu havia falado antes, eu vou repetir porque a gente teve novos participantes entrando virtualmente. Vocês que estão nos assistindo via Zoom, vocês conseguem entrar com o canal de tradução em português, caso queiram ouvir em língua portuguesa. Ele vai falar originalmente em inglês, que vai ser o idioma que nós ouviremos aqui no plenarinho na Assembleia. Após a apresentação do professor, nós iniciaremos o debate aqui, né, com os nossos 3 participantes, o deputado Gabriel e os professores Silvana e Paulo. E, claro, a gente vai abrir também para o público, tanto presencial quanto virtual. Então, o público virtual já pode começar a enviar suas perguntas via chat, e o público presencial a gente vai abrir para perguntas e levar o microfone sem fio para quem quiser fazer questões. Então, podemos começar com a gravação do professor. Good afternoon. Good afternoon. I should have been with you simultaneously, but
due to a canceled flight, I do this, so I have decided to record my talk beforehand. Unfortunately, I cannot be with you for the discussion. I deeply regret this. I want to talk about political parties in the 21st century. And as you all know, this event marks the publication of the book Partidos Políticos in Portuguese. We editors, and I speak, of course, for my co-editors, Julian Krüper and Heike Merten, we are deeply grateful to all who have helped to realize this project. Above all, Professor Silvana Krause and the Adenauer Foundation. There is no way to do justice to the entire book in a short presentation. It covers a wide range of topics concerned with the legal and political science perspectives on political parties. Let me just mention a few examples. Klaus von Weime provides an overview of the state of the art from a political science perspective. Matthias Jestedt writes about the role of parties in constitutional theory. Diane Schefold looks at parties and direct democracy. Julian Krüper looks at party organization from the perspective of constitutional law, democratic theory, and organization theory. Dieter Grimm covers the European perspective, and Dieter Nohl looks at the connection between electoral systems and the party system. I could go on, but I don't want to take you through the entire table of contents. There's no way, as I said, to do justice to the entire volume in a short speech. Hence, I have chosen to talk about specific challenges to political parties in the 21st century. And they can be described with the words presidentialization, personalization, and populism. So that's what I will talk about in the next few minutes. And I will conclude with some remarks about future perspectives on political parties. Now, what do we mean with presidentialization? And I talk to an audience that is largely situated in a country with a presidential system. So I know that it's somewhat less applicable in presidential systems, but let me start with the major idea of the concept. Presidentialization means a shift of power from collective actors like executives, parliaments, parties to individual leaders. That may include smaller groups of actors around the individual leader. And you will have realized this shift of power can also, to a lesser degree, occur in presidential systems. So what does it mean? Presidentialization as a concept means increasing leadership power and autonomy with the political executive, with the executive leader, be it a president or a prime minister. It means also increasing leadership power and autonomy within political parties, and it means an increasingly leadership-centered electoral process. Now there's a question, and that's an ongoing debate in the literature, how do presidentialization and personalization relate to each other? And I would argue that presidentialization is a concept concerned with the changing power relations in and between different arenas of the process of democratic governance. Personalization, on the other hand, is just one element of it, alongside structurally changing power resources. Presidentialization, so it could be argued it needs personalization, but it's not synonymous. You often find this in the literature, and I'm quite adamant about this. It's not the same. Personalization across the board may not lead to presidentialization, but presidentialization cannot occur without personalization. So, in a nutshell, personalization is a necessary but not a sufficient condition of presidentialization. Now, let me look at the next major challenge to democratic party government, and that's the populist challenge. Now, what do we mean with populism? Again, the literature is wide and not always agreed, but it's fair to say that this definition that I will present has been accepted in a large part of the literature. And I follow here
mainly Carsten Mutte and Rovira Kaltwasser, who argue that populism is defined by a framing of the political debate in terms of us versus them, of the true people versus the elites, often corrupt elites, and people should decide directly. That means populism favors plebiscitary mechanisms. And most of the time, there's a strong focus on leaders. And when we take a brief look at the next slide, I have collected some data on the mean share of populist parties for 2 different periods of time. The one is from 2000 to 2008, and the next one is 2009 to 18. And red indicates that populist vote shares have grown. And you see at a brief glance at the European map that that has been the case in most European countries. So there's no doubt that there is a quite substantial populist challenge to established political parties. And of course, if you look at different parts of the world, at Donald Trump, at Bolsonaro, at Duterte, and I could go on, populism is clearly not a European, but a more or less global phenomenon. Now, what are the consequences? Is their regime changed by stealth? In theory, modern democracies are characterized by party government. Of course, this is more pronounced in parliamentary democracies, but the model as such at least was applicable across the board. Parties control the selection of the political personnel, even in a strongly personalized system like the US. Political parties are the gatekeepers. Parties compete over policy packages. Again, in parliamentary systems, this is more coherent than in presidential systems. But the principle is also true for presidential systems, and parties determine policy. So that's the essential idea of party government. And what have we seen over the past, I can now say, decades? We have seen a tendency, because of the challenge of populism, that election campaigns are increasingly about preventing somebody else from winning. So they are not a competition between political parties or political camps in the positive sense that they advertise their political vision for the future, but it's mainly, let's prevent the others from getting in. And we've had over the last years several of these election campaigns to a greater or lesser extent. France has probably been an outstanding case of an outstanding example where the elections have been framed in terms of let's prevent Le Pen from winning. We had a similar debate in the Netherlands. In Germany, it's been not so strong, but to a certain degree also the case, especially 4 years ago, not so much in the most recent election. Luckily, we had a major framing of the last European election campaign in terms of, let's hope that the Eurosceptics don't get stronger. And Eurosceptics, is a variant of populist parties. We've just seen the formation of an anti-Orban, please excuse the typing error, an anti-Orban, anti-Fidesz coalition in Hungary. We have seen the last presidential elections in the US, which were mainly about preventing from Trump to win again. And again, Trump was the outsider. He was not really a party animal. He took over the Republican Party. A similar example is Brazil. Bolsonaro comes from a very minor party. So all these examples indicate or illustrate a hollowing out of the role of parties in modern governance. It undermines the essence of party government. And again, I emphasize that the strength of the party government model is, of course, varied if we look at different types of political regimes. Also, I would argue this tendency towards negative campaigning undermines a general trust in democracy, because
there's not so much of a positive message, but there's much more, let's get together and prevent something else from happening. This is not exactly what you want in democracy. Now, what are the conclusions? Presidentialization and the populist challenge means, in the first instance, that leadership selection is getting even more important than it used to be. It is an essential element, or it's an essential precondition. Good leadership selection is an essential precondition for the viability of democracy. We do not want rogue candidates or even rogue incumbents. And because it is so vital for democracy, we need to think harder about leadership selection. And this is where it gets really difficult, and I have to admit that I don't have easy answers to that. Maybe parties are no longer well equipped to do the job. We've seen in many countries, also in my part of the world, in Europe, a tendency towards plebiscitary or even open plebiscitary methods of leadership selection. With open plebiscitary methods of leadership selection, I mean leadership selection that involves people who are not even party members or party friends, but everybody can vote, just like open primaries in the United States. Does it work? That's the big question. Is that a remedy? Now, when we look at plebiscitary leadership mechanisms across several countries, I am not entirely convinced that the results are very promising. I don't want to go into details, and I also don't have the time to go into details, but generally, from looking at the developments over the last years, I would argue that there is a danger of party splits and factionalism. If you look at the Democratic Party in Italy, for example, it hasn't really produced strong leadership on the Italian center-left. If you look to the US, I don't need to elaborate on this. If you look to Germany, I'm not entirely convinced that plebiscitary leadership selection has actually produced what we want. Ironically, the German Social Democrats had a plebiscitary mechanism of electing 2 leaders, and then they had a backroom deal to select a chancellor candidate who has now won the election. However, I should add, winning an election in Germany now means 25% of the vote. So I tend to be rather skeptical, and I would argue that parties may disintegrate even further if we go down the route of too much plebiscitary leadership selection. It certainly undermines the idea of party government further, because it amplifies, it accelerates this process of presidentialization of political parties. It may be a necessary price to pay, but will it work, especially in an age of social media and, in an age of populism, which is amplified by the social media campaigning mechanisms? So I end this reflection with a skeptical note and move on to another possible remedy: deliberative mechanisms involving parties and the broader public, use of online tools. Again, I tend to be skeptical. There is a tendency in the academic community to overestimate the willingness of ordinary people to get involved in deliberative polling mechanisms, in the use of online tools. As a matter of fact, the old truism is still true. More participation, more participatory possibilities can also enhance political inequality even further. But I would argue that maybe a wise and careful combination of plebiscitary and deliberative mechanisms could be a possible way forward to counter the developments that I have just described. But of course, the debate is to be continued. And once again, I'm very sorry that I cannot be part of the discussion, and I wish the following discussion all the best. Thank you for your attention.
de alguns elementos centrais colocados. Eu primeiro passaria para o meu colega Paulo fazer alguns comentários sobre o que a gente conversou aqui e a apresentação do professor Bogunt, que depois nós abrimos para um debate sobre alguns elementos que foram levantados aqui no nosso evento e na fala do professor Bogunt. Paulo, por favor. Alô, me ouvem? Eu não sei exatamente quanto tempo Eu acho que você pode falar uns 10 Tá minutos, ótimo. se você quiser, fazer umas Tá. perguntas. Sinta-se muito à vontade, nós estamos aqui num diálogo. Bom, eu começo, antes de mais nada, cumprimentando a todos que nos acompanham online e também os que estão aqui presentes ao vivo. Cumprimento especialmente e parabenizo a minha colega Silvana Krause por essa iniciativa. A Silvana é sempre intrépida, faz milhões de coisas e todas elas realmente muito boas. Esse é mais um exemplo, né? O lançamento em português de um livro coletivo que traz uma reflexão, embora seja concentrada especialmente nos partidos alemães, de maneira ampliada nos partidos europeus, obviamente tem uma relevância muito grande para a discussão também do caso brasileiro e dos partidos latino-americanos. Então, meus cumprimentos, Silvana, parabéns mais uma vez, e agradeço também ao envolvimento das diversas pessoas e organizações, né? Cumprimento a Fundação Konrad Adenauer, agradeço aí as boas-vindas da Ariane, muito simpática na organização. Meus cumprimentos especiais ao deputado Gabriel, presidente dessa casa, que tive o prazer de conhecer. O Gabriel é um sociólogo político de alto quilate, embora ele finja que não, e é uma jovem liderança. Na verdade, se discute muito a questão da renovação, né, das lideranças no Brasil. Esse é um problema de maneira geral, mas nós temos assistido safras boas de excelentes jovens lideranças, no caso do Brasil, em diversos partidos. E, sem dúvida nenhuma, o Gabriel é um exemplo disso, né? Uma liderança com uma capacidade muito grande, intelectual e de organização. Muito obrigado pela acolhida. Sempre reforçando o que a Silvana falou, acho que esse desafio começamos a superar há pouco tempo, né, da distância entre as reflexões da área acadêmica e a política real, né, porque muito do que nós vamos falar tem a ver com uma observação, vocês vivem exatamente esse processo. Penso que é recente, inclusive, porque a ciência política pôde se colocar como uma ciência mais incisiva no debate público nos últimos anos. Obviamente, em regimes autoritários fica difícil ser cientista político, né? Então nós temos uma democracia recente e a ciência política tem ganhado um destaque nos últimos anos nas reflexões do debate público, então acho que essa aproximação é muito salutar. Meus cumprimentos também ao CDA, né, e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também participa desse evento e de todo esse processo liderado pela Silvana. Então, meus cumprimentos a todos, meus parabéns pelo evento, e é um prazer estar aqui podendo discutir um pouquinho alguns elementos do que é colocado no livro, foi colocado agora na fala gravada do Pogunt, e que eu vou tentar, na verdade, puxar para algumas questões mais para levantar alguns pontos, para, de repente, estimulá-los ao debate, tentando fazer a relação entre o diagnóstico que ele apresenta dos partidos na Europa, e especialmente da Alemanha, com o caso brasileiro, né? É uma pena o professor não está aqui, eu teria realmente muito interesse em discutir, eu tenho alguma dificuldade com o conceito de presidencialização que ele usa, e quando ele esteve aqui no evento, acho que era 1 ano e meio, 2 anos, né, a gente conversou um pouco a respeito disso, eu dizia, na verdade, tudo que vocês estão descrevendo sobre os partidos na Alemanha e na Europa, talvez a gente pudesse chamar de brasilianização do sistema partidários europeus, né? Porque nós vivemos isso há muito tempo e talvez tivéssemos algum conhecimento acumulado para ajudar vocês a refletir nesse momento de desespero, né? Eu noto um certo incômodo nessas reflexões com o desenvolvimento do que vem acontecendo lá e que, grosso modo, né, eu vou tentar evitar questões mais técnicas, né, mas, grosso modo, muito das características que ele descreve em relação a esse processo de presidencialização, eu penso que, na verdade, mesmo no caso europeu, já tem um diagnóstico bastante antigo, um certo pessimismo que a gente encontra no Michels, ou Michels, né, que já desde o início do século XX descrevia no Partido Social Democrata Alemão um processo de crescente centralização
da organização partidária nos dirigentes e de burocratização crescente, um processo que ele chamou de oligarquização. Os partidos vão se tornando oligarquias, portanto, são governados internamente por grupos muito reduzidos. E a pergunta que ele fazia era uma pergunta central. É possível uma organização que defende a democracia internamente ser uma oligarquia? Né? Esse era o desafio que era colocado ali, e agora acho que esses dados vão ficando mais acentuados para diversos partidos. Né? Esse caráter que que chama atenção em relação à concentração de poderes, né, em lideranças partidárias dentro das coalizões, porque lá também se constituem governos de coalizão, me parece que tem muito a ver com esse processo. Do mesmo modo que a preocupação que ele aponta em relação aos partidos se tornarem cada vez mais personalistas, né, o que pareceria estranho na Europa, porque se tratava de governos partidários, né, ou seja, as lideranças não têm tanta importância, o importante é o partido, mas nos últimos anos um processo cada vez maior de identificação do partido com uma liderança que passa a se apresentar diante do eleitorado como uma liderança pessoal. Até as campanhas em países parlamentaristas, né, cuja eleição é para o parlamento e não para a chefia de governo, porque é o parlamento, depois, na sua maioria, que vai escolher o chefe de governo, começam a ser, eles chamam de presidencializada, mas começam a ser personalistas, porque todo mundo já sabe quem vai ser o primeiro-ministro se aquele partido for majoritário. Então, eles se colocam já no debate como os futuros primeiros-ministros. Isso, de alguma maneira, tem a ver com a necessidade imperiosa, inescapável, de vencer eleições. Os partidos, a gente na academia tem uma visão, acho que idealizada demais dos partidos, né? Eu penso até que se a gente fosse presidente de partido, o partido não decolava. Porque a gente fica pensando num partido que, na verdade, não tem menor capacidade competitiva, né? Competir por votos, de alguma maneira, no processo democrático, tem a ver com popularidade. E a gente fica pensando que não, deveria ter a ver com capacidade. Mas, na verdade, um líder, por mais capacidade que tenha, se não tiver carisma, inserção pessoal e capacidade de comunicação com as massas, não vai rolar. Então, a gente fica esperando líderes estadistas, que são aqueles burocráticos chatos para a população. E a população, na verdade, quer líderes populares, né? Ora, não é exatamente esse processo que um outro alemão, o Otto Kirchheimer, importante nos estudos partidários, já não havia detectado nos anos de 1960, quando ele disse que os partidos estavam se transformando e se tornando o que ele chamou, em inglês, de catch-all party. Partido pega tudo. Eles não têm muita preocupação com ter um alinhamento programático consistente ao longo do tempo, mas em apresentar pessoas com capacidade de capturar votos, porque o mais importante é chegar ao poder, né? Ou seja, não adianta discursar e ter um programa se você não chegou ao poder e não consegue implementar. Agora, o desafio é, em democracias cada vez mais competitivas, chegar ao poder ainda é uma decisão do eleitor. E para isso eu preciso do quê? Eu preciso de uma faixa ideológica do eleitorado muito mais ampla, porque se eu ficar nos meus 20%, eu não chego ao poder. Então, quanto mais eu caminho para o centro, eu sou de esquerda, tem que caminhar para o centro, eu sou de direita, tem que caminhar para o centro, para pegar uma faixa maior de eleitor. Isso em si não seria um problema, porque eu tenho um sistema que produz a moderação caminhando para o centro. O problema é quando eu tenho um sistema que caminha para os polos e o diálogo para de acontecer, né? Eu tenho uma polarização radicalizada. Só que o preço a pagar dessa moderação é ter lideranças que flexibilizam um pouco o discurso ideológico e que se apresentam de maneira, num discurso popular, né? Num discurso de fácil aceitação, que tenha carisma. Então, na verdade, Kirchheimer já anteviu isso para a Europa, já detectava ali nos anos de 1960. Eu acho que o que acontece agora é ver de maneira mais acentuada outro fenômeno que talvez assuste, e é um fenômeno que também, no caso brasileiro, tem gerado problemas, qual seja a enorme fragmentação partidária que eu vejo não apenas como um efeito das regras eleitorais, porque elas podem facilitar, mas talvez um efeito de algo mais profundo, que é já um longo período, porque na Europa mesmo isso é detectado desde o final dos anos de 1960, um longo período gradativo que vai se aprofundando de perda da representatividade dos partidos junto à população.
essa perda da representatividade, que no caso brasileiro praticamente faz parte da nossa história, no caso europeu passou a ser uma novidade a partir dos anos de 1960, e nos últimos anos, por causa da crise econômica, o fenômeno das imigrações, tudo isso vem acentuando a perda de representatividade dos partidos, não é? Então, o que surge disso para o caso brasileiro, para o caso alemão, para qualquer caso, né? Aqui acho que uma frase de um escritor bastante conhecido, Tolstói, nos ajuda um pouco a entender, né? Ele dizia que todas as famílias são felizes, mas cada uma é infeliz à sua maneira. Então, assim, esse é um problema que todos os partidos estão enfrentando no mundo e cada um à sua maneira. Mas, de fato, é uma crise de representatividade que os dados que o Poguntic trouxe e outros que nós conhecemos corroboram. Que é o fato de que, na minha percepção, né, aproveitando aí o período longo e cansativo de Covid, né, então, aproveitando uma metáfora aqui epidemiológica, me parece que, se a gente olhar o sistema político como um organismo, ele precisa que alguns órgãos funcionem bem, senão ele fica com o sistema imunológico enfraquecido e sujeito a uma infecção. É desse modo que eu vejo a emergência de partidos radicais nos últimos anos, mais à direita, mas também à esquerda pode acontecer, e já aconteceu, ultradireitistas, abrindo espaço, inclusive, para lideranças populistas, que, por definição, são lideranças contra instituições de controle, contra instituições que limitem o seu poder. Não é à toa que líderes populistas, curiosamente, dentro de partidos, discursam contra os partidos, contra as organizações políticas estabelecidas, contra os poderes executivo, o próprio executivo, legislativo, judiciário, e isso não é no Brasil, isso em vários lugares. Ou seja, quando os partidos, enquanto uma instituição de intermediação e representação, passam a entrar em crise de representatividade, abre-se espaço aí para vários experimentos e proliferação de diversos partidos, assim como para a emergência de lideranças personalistas que geralmente têm muito carisma e que discursam contra o sistema. E esse populismo, que se acreditava até alguns anos atrás ser um fenômeno praticamente mais ligado à esquerda, surpreendeu todo mundo por dois motivos. O populismo é um fenômeno também de direita, de ultradireita, e é uma surpresa um pouco ingênua, porque o nazismo e o fascismo foram fenômenos populistas, não é? Mas surpreendeu nesse sentido e no outro sentido. Se imaginava, pelo menos, que populismo era um fenômeno de países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, na terminologia mais antiga, né? Portanto, coisas de nós latino-americanos e congêneres. E se surpreenderam quando perceberam que o populismo também emergiu no coração do exemplo da democracia representativa, que é os Estados Unidos, emergiu no coração da Inglaterra, porque muitos classificam Boris Johnson como uma liderança populista, que vem do movimento da saída da Inglaterra, né, da União Europeia, e outros países europeus também, né? Ou seja, essa infecção tem como característica comum em qualquer país determinadas situações que são propícias à sua emergência. Dentre elas, a falha ou as várias falhas dos partidos em fazer justamente a intermediação da sociedade com o Estado. A culpa é dos partidos? Provavelmente, em alguma medida, sim, mas não é exclusivamente dos partidos, e eu concordo plenamente com o que a Silvana falou no início. Porque os partidos também estão sendo pegos de roldão nesse processo, né? Porque aqui uma coisa que eu coloco talvez para debater depois é em que medida os próprios partidos foram enredados num processo competitivo que é inerente às democracias, e eu acho que esse é o nosso desafio. As democracias são regimes que precisam de eleições para escolher suas lideranças, é o que toca no problema do recrutamento de líderes, que o Poguntic falava, né? Os partidos recrutam líderes, mas quem recruta o líder do partido para virar um representante é a população por intermédio de um processo eleitoral. Como competir e capturar votos sem lideranças carismáticas? Ou seja,
como conviver com um sistema político que é racional legal, que tem partidos, que tem regras, que tem leis e que se esperaria, inclusive, lideranças mais estadistas e burocráticas, se o processo essencial de seleção dessas lideranças, que é o voto, depende da competição por popularidade. E em que medida os partidos, diante disso, se veem obrigados a recorrer a esse tipo de estratégia eleitoral, acabam sendo, no limite, vítimas desse processo, porque essas lideranças se tornam muito fortes, personalistas, que passam a dominar as legendas, e as legendas vão perdendo poder junto à população. Essa é uma armadilha que eu acho que temos que pensar de uma maneira aprofundada, porque, na verdade, não impacta só, ou não vem só dos partidos, mas da lógica da competição democrática, da lógica da democracia, que é um valor que deve ser resguardado e mantido, mas que deve também ser avaliado nas suas contradições para a gente saber como lidar com esse processo. Então, eu penso que é isso que vem enfrentando a Alemanha e que o Brasil já enfrenta há muito tempo, na medida em que a fragmentação partidária e o personalismo implicam num sério problema de governabilidade, seja para o dia a dia do governo. Não, Gabriel, mas o que você relatava aqui é uma situação geral do Brasil e outros países, né? A Alemanha agora também, com a fragmentação que vai se acentuando, mas está muito longe do que a nossa. Então, como é que você consegue não só montar uma coalizão majoritária, porque às vezes montar coalizão não é tão difícil assim no início do governo, porque existem incentivos. Mas o grande desafio, e o impeachment, acho que da Dilma, eu venho estudando isso, tenho orientando o meu que está aí, fez tese de doutorado sobre o impeachment da Dilma, e aos impeachments no Brasil, na verdade, tem muito que ver com uma dificuldade de fazer gestão da coalizão. Né? Não basta formar. Como é que você faz a gestão do dia a dia? E quando surge uma crise, como é que você resolve se você também fica na dependência? O problema da governabilidade também é o seguinte: um candidato a um cargo executivo apresenta um programa, esse programa é apresentado à população, vence as eleições, mas ele terá condições de implementar se ele precisa de uma coalizão que vai negociar esse programa. Então, nós temos uma armadilha aí que gera problemas de representação e que, concordo, não é uma culpa dos partidos, embora eles, obviamente, como agentes de representação, têm que pensar como resolver, mas vem do ambiente mesmo que nos desafia a pensar estratégias de superação disso, e eu penso que a Europa começa a viver o que nós já temos uma longa experiência, né, de convivência aqui no Brasil, que é a ascensão de lideranças populistas meteóricas e de uma descrença muito grande nas instituições representativas em geral, que não são só os partidos, as pesquisas têm mostrado que até a justiça, e agora como os militares entraram muito a fundo no governo, eles também perderam muito da sua popularidade, sempre foram uma instituição muito bem avaliada. São esses pontos gerais que eu queria colocar aqui, de repente mais para estimular o debate, e a gente pode voltar a conversar daqui a pouco. Parabéns mais uma vez, Silvana, obrigado pelo convite, é muito bom participar desse projeto. Eu que agradeço as falas do professor Paulo. Eu acho que nós podemos fazer aqui um interessante link, eu estou recebendo as perguntas, né, do que foi colocado, e eu gostaria, inclusive, de escutar um pouco a respeito disso, que tem experiência concreta do dia a dia da política. Tá? Foi muito falado do problema da governabilidade, da fragmentação, que a gente mostrou aqui, e que o professor Paulo mostrou. E a pergunta do Franzon, do Davi Franzon, já vou repetir, para mim tem uma reflexão importante. Se a gente percebe toda essa fragmentação na Europa, existem agendas de diferença nesses partidos. Né? Existem diferenças do Partido Verde na Alemanha, que tem claro que pretende o Partido Liberal, do partido do CDU, do partido SPD. E o Davi Franzon, ele faz uma pergunta interessante, porque, na verdade, a nossa fragmentação no sistema partidário brasileiro é fruto dessa diversidade de agendas, ou ela é muito mais uma reação de sobrevivência de estratégias que são feitas sem ter, na verdade, uma agenda do que afinal de contas, é o centro, professor. O deputado aqui ao meu lado já me fez essa pergunta, o que é o centro, né? O que define o centro. E se a gente olhar aqui a pergunta do Davi Franzon, um dos nossos internautas, ele diz: uma das regras para a criação de partidos é a coleta de assinaturas de apoio.
Tá? No Brasil é necessário ao redor de 500 mil. Nos últimos anos foram criados vários partidos como forma de burlar a fidelidade partidária. Quem mexe com política sabe disso. O último partido criado em 2019 foi a Unidade Popular. É um paradoxo a rejeição aos partidos e o grande número de assinaturas para a sua criação? Ou seja, esse grande número de partidos, essa nossa fragmentação, representa realmente a nossa fragmentação da sociedade, de agendas díspares, ou são estratégias de sobrevivência que a própria legislação brasileira possibilita e não dificulta? Tá? Porque, se a gente olha para o problema da Alemanha, né, essa pergunta do Davi eu acho muito interessante. A tensão toda nessa eleição desse ano foi para o centro. A disputa é evitar que os extremos consigam chegar ao poder ou ter muita influência. Mas, e o grande desafio desses partidos é realmente o que é o centro. Né? Eu acho que também no Brasil, ano que vem, na eleição, tem todo esse debate. E, num evento que eu tive há 2 semanas atrás, todos relataram um problema muito comum que o professor Paul que nos mostrou. Apesar de serem sistemas de governo diferentes, apesar de serem sistemas eleitorais diferentes, apesar de uma série de estruturas da engenharia política, o drama da governabilidade. Israel, tinha do lado, eu conversei com o cientista político israelense, que deu uma fala sobre isso, Israel, Itália, é uma série de partidos, países que têm isso. Então, realmente, eu acho que o que nós estamos percebendo não é meramente um problema institucional, ponto 1. Mas o caso brasileiro, do meu ponto de vista, é muito mais, eu gostaria de escutar, e é por isso que o Davi aqui está fazendo essa pergunta, esse inúmeros casos de surgimento de novos partidos. Eles representam agendas tão específicas, eles representam, repito a pergunta, eu gostaria de escutar aqui, quem está aqui na mesa, o que o nosso deputado presidente da Assembleia pensa sobre isso, talvez o Paulo também poderia trazer alguma questão sobre isso. Porque é aí que eu acho que está uma diferença entre o Brasil e outros países. Né? Quando a gente vê a formação de partidos novos em outros países, eles têm uma agenda clara que diferencia. Tá? E aqui parece que é muito mais estratégia de sobrevivência. E aí eu pergunto, o que fazer, o que é possível fazer para constranger que isso ocorra? Bom, boa tarde a todos novamente. Eu vou fazer um breve comentário aqui sobre a fala do professor Pogunski e também, acho que linkado com o professor Paulo Pérez já também falou. O professor Pogunski, ele então apresentou no centro do argumento dele 3 características, né, que estão gerando essa crise de representação. O processo de presidencialização, personalização, que ele diz que são coisas que uma leva a outra, né, e o populismo, são 3 P's, né? Triplo P. E no populismo, então, ali, a visão dele sobre o populismo é exatamente a mesma que a gente encontra aqui no Brasil, né? Quer dizer, nós contra eles, o povo como massa monolítica, que o líder, né, o grande guia, né? O grande guia, com letra maiúscula, eles estão rindo porque o grande guia é o que eu apelidei o atual presidente da República. O grande guia, ele fala com a massa monolítica, né, como se fosse uma coisa só, né, não um conjunto de indivíduos plurais, né, mas enfim. E isso tudo tem tudo a ver com a personalização, né, na política, porque hoje realmente, né, cada vez mais, eu queria dizer para o professor Paulo que eu vejo que tem um elemento aí importante nesse processo desse nova forma de comunicação que a sociedade está utilizando, né, que é a internet, que tu tem a utopia da desintermediação da informação, né? Quer dizer, antigamente tu tinha o emissor da informação, o receptor. Então agora tu tem o emissor, que é receptor e que é emissor ao mesmo tempo, e todo mundo pode, não é, como bem entender, naturalmente, fazer as suas exposições de suas ideias na rede, e encontra pessoas muitas vezes que concordam, né, com aquelas ideias, e isso vai gerando microbolhas, né, que vão formando uma rede. E isso tem, a meu ver, bastante a ver, né? Tem uma relação muito direta aí com essa ascensão do populismo. Tem o Castells falou lá no livro dele sobre a questão
da ruptura entre a sociedade, entre os representados e os representantes, e fala, né, que ele até cita, né, que tem a figura do rosto humano, né, que é importante para poder fazer a comunicação política, né, ou seja, simbolizada num cidadão, num indivíduo que seria o líder, e também para detratar algum outro adversário também, utilizando-se da mesma tática. Ou seja, então, o professor Pogunti, ele identifica exatamente a mesma coisa lá na Europa, né, em especial ali na Alemanha, que é o país estudado por ele. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre o Brasil aqui, né? E dar meu testemunho prático dos partidos políticos brasileiros, né? No caso, o partido que eu milito, que é o MDB, desde os meus 15 anos, já que fui provocado pela professora Silvana nesse sentido. Primeiro, fazer uma reflexão sobre o sistema político brasileiro, né? A Europa tem sistemas diferentes, países diferentes, com sistemas diferentes, produzem o mesmo efeito, o mesmo fenômeno de crise de representação do partido, de fragmentação das siglas partidárias, mas a verdade é que o Brasil tem um sistema que ele parece querer que seja fragmentado as siglas partidárias, né? Porque na medida em que tu tem um sistema de lista aberta proporcional, ou seja, com o voto de legenda fulanizado, então tem uma lista aberta, que tu pode escolher um dos candidatos, o número do deputado do Gabriel Souza lá é 15.000, então eu vou escolher aquele número, o número do deputado Beto é 15.500, e assim por diante, o do cara do PT vai ser 13 alguma coisa, né? Então eu vou escolher o candidato na lista, e se for esse o raciocínio, né, do ponto de vista do coeficiente eleitoral, eu vou, obviamente, querer candidatos que façam o mais voto possível, não é verdade? E daí o porquê pessoas famosas acabam sendo cooptadas pelos partidos, recrutadas pelos partidos para poder botar na lista, né, não para, obviamente, apenas eleger aquela pessoa, aquele indivíduo, pelas suas ideias, pela sua condição, pela sua qualidade, muitas vezes até as possuem, né? Mas não é o caso principal. O motivo principal é para que eles façam votações expressivas e que isso venha a fortalecer a lista, né, e a bancada seja maior. E agora o Brasil piorou isso na medida em que faz o financiamento público de campanha baseado pelo número de parlamentares eleitos. Então, basicamente, quanto mais deputados eleitos, mais dinheiro para a campanha eleitoral vai se ter no Fundo Especial de Financiamento Eleitoral e no fundo partidário, fazendo com que se retroalimente esse sistema, né? Ou seja, quanto mais deputados o partido tiver, mais recursos para a campanha, e com mais recursos para a campanha, mais deputados irá eleger. Então, basicamente, é um sistema que ele realmente favorece, né? Eu não quero comparar os sistemas aqui com os outros países, mas eu duvido, né, que tenha aí sistemas tão incentivadores à fragmentação, porque daí, nesse momento, todo mundo quer fazer um partido, não é, para que possa também disputar esse tipo de cenário, com recursos públicos, com voto em lista aberta no sistema proporcional e assim por diante. Então, eu acho que o sistema se retroalimenta. E também, agora, quase que aconteceu um desastre total, que é o distritão, né, no Brasil, que aí, bom, aí, meu amigo, acabam os partidos de fato. Aí cada um vai ser um partido mesmo, cada parlamentar é um partido, é uma instituição, na medida em que ele se elegeu apenas com seus próprios votos. Então, não sei se um voto distrital misto, um voto em lista fechada, não seria algo que pudesse atenuar isso. Imagino, os cientistas por isso são vocês, mas imagino que nos países que têm voto em lista fechada, provavelmente tem menos partidos políticos e partidos políticos mais ideológicos, na medida em que isso favorece esse tipo de situação, né? Segunda questão é o seguinte: por que os partidos não representam a sociedade? Bom, o professor Paulo falou, oligarquias que se perpetuam no poder, né? Então, para fazer transição geracional nos partidos é um negócio muito complicado, o meu partido não é diferente, e tu tem também a questão da burocracia partidária antiquada. Vou dar um testemunho aqui bem prático para vocês. Em 1999, eu me filiei no PMDB e fui presidente da juventude do PMDB de Tramandaí, a praia mais bonita do Brasil, para quem não conhece. E nós fazíamos juventude do PMDB da seguinte forma: tinha que fazer um edital, fazer uma ata, reunir as pessoas, né, número mínimo de jovens, ia lá. Quando elegia o diretório municipal, o regional da juventude do partido, o principal objetivo era conquistar o grêmio estudantil da escola e o centro acadêmico da universidade da região. Isso era o grande desafio nosso, né?
Bom, eu hoje, não preciso dizer, né, perdeu muito importância, ainda é importante, mas perdeu em grande parte a importância essas estruturas sociais, né, políticas, que se organizavam no meio estudantil, e as juventudes partidárias, né, se começarem a repetir exatamente o que faziam há 20 anos atrás, do ponto de vista da sua própria organização, vão ser completamente extintas, né, porque, na verdade, hoje, tu tem uma outra forma de relacionamento entre as pessoas, em especial na faixa etária da juventude. Da mesma forma, os partidos políticos, né, com os seus debates internos, com as suas discussões, com as suas teses, aqueles que as possuem, eles acabam estando em assimetria com a sociedade do seu tempo. Eu estava lendo o livro Open Democracy, que fala um pouco sobre uma tentativa de novas formas de democracia, né? E lá consta ali uma série de questões que são completamente disruptivas para os nossos padrões atuais de democracia deliberativa, representativa, e que mostram, né, que hoje a gente vai precisar reinventar as formas de representar as pessoas, né? E os partidos têm dificuldade de fazer isso exatamente, como o professor Paulo constatou, em virtude do seu modus operandi ainda muito antigo, muito antiquado e desatualizado. Bom, nesse cenário, então, né, tu surge aí com facilidade, né, um cenário um terreno, né, fértil para o populismo, por óbvio, né, porque daí é uma barbada, alguém vinha, através das redes sociais, falar, né, que tudo isso está errado, que isso é um status quo que se apoderou do poder, né, que se adonou, né, das estruturas públicas e que não jogam a favor do povo como massa monolítica lá como é tratada no populismo. E aí tu tens, à direita e à esquerda, uma radicalização que favorece e retroalimenta esse tipo de situação e de comportamento, onde boa parte da sociedade acaba sendo seguidora. Imagine só uma passeata hoje no Brasil com as pessoas gritando moderação, moderação. Não existe, né? Existe uma passeata, né, favorável, né, à radicalização, né? Ontem aqui essa casa, por exemplo, sediou uma audiência pública aqui contra o passaporte vacinal, o pessoal saiu daqui, foi na Câmara de Vereadores, mordeu o dedo de um vereador, socos e tal. Bom, isso aí é que gera likes na internet, gera... Então, eu um dia convidei a professora Silvana para almoçar comigo aqui, e aí eu perguntei para ela, professora, como fazer para o centro ser atrativo? Como é que faz para ser um moderado atrativo? Não tem coisa mais chata hoje em dia numa rede social que uma opinião racional, né? Opinião racional é um saco, né? Tu ir lá fazer uma ponderação, né, moderadamente, né? E por quê? Porque a ágora, né, porque a cena do debate público hoje, ela é favorável à radicalização. Então, eu, de novo, falo que isso tem, inegavelmente, uma ligação intrínseca com a internet, com novos jeitos de comunicação, porque isso acaba realmente favorecendo essas pessoas que têm opiniões mais radicalizadas, né? E o cidadão médio, importante, o professor Paulo falou de imigração, que é uma coisa que aqui no Brasil não é realmente algo problemático, pelo menos não ainda, né? Nacionalismo, xenofobia, entre outras questões. Se tu for analisar por que o populismo europeu cresce, a meu ver, é porque exatamente tu fala com o cidadão médio que é o cidadão nativo daquele território, não é verdade? Então, esse cidadão, né, daí tem uma coisa mais complexa também, que eu acho que daria para falar, em passant aqui, que é a questão do sistema econômico também não está favorecendo, né, tá aumentando a desigualdade social cada vez mais, ainda mais na pandemia agora. O sistema econômico, o capitalismo está numa nova fase agora, que vai acabar abrindo a boca de jacaré na questão da desigualdade, porque tu tem uma mão de obra demandada com muito mais qualidade, né, com muito mais alta tecnologia, né? Tu tem uma questão que daí a Assembleia Legislativa fez uma pesquisa agora sobre isso, inclusive sobre desigualdade social, posso passar depois para o pessoal da URGS, se tiver interesse em ver, porque foi muito bacana a pesquisa sobre desigualdade social, e nós estamos vendo, então, uma frustração do cidadão médio contra o sistema. Não apenas pelos fatos aí de fragmentação partidária, etc. e tal, não, é porque o sistema não está fazendo com que o cidadão médio consiga usufruir dos benefícios, né, do sistema econômico, né, vigente. Então, quer dizer, tu está aumentando a desigualdade social, empobrecendo a classe média, fazendo com que haja um aumento aí da disparidade entre ricos e pobres. Eu não sou um deputado de esquerda, não se preocupe, não estou falando do discurso aqui, né, nesse sentido, não que haja algum problema em fazê-lo, mas eu estou apenas fazendo uma análise no sentido de dizer que isso também está no jogo, está sobre a mesa, né? Quer dizer, então eu não me represento esse sistema na medida em que esse sistema
ele acaba me prejudicando na medida em que não resolve o meu problema. Tem muito de individualismo nisso, né? O indivíduo humano não conseguir prosperar materialmente na vida e acabar, não é, se sentindo vítima do sistema, né? E aí tu vê lá, por que tu tem hoje toda uma rejeição ao serviço público, ao concursado, ao membro de poder, etc. e tal, com todas as suas justezas nessas rejeições, né? Dizendo o seguinte, que eu também tenho minhas críticas, e aqui na Assembleia a gente fez muitas reformas no sentido de dar uma paridade maior entre a iniciativa privada e o setor público, mas cá para nós, o cidadão desempregado, desalentado, né, a juventude principalmente, aí, entre os 18 e 24 anos, que tem 35% de desemprego, os nem, que nem estudam nem trabalham, esses caras, como é que vocês querem que os caras se sintam representados? Não tem como, né? Na verdade, a verdade é essa, né? Então, bom, eu acho que tu tem, aí eu vou concluir aqui, porque eu já me estendi demais, mas assim, o professor Paulo falou uma coisa que eu tenho batido nessa tecla todas as oportunidades que tenho, o tema do meu discurso de posse, falei na abertura aqui do evento, que é a questão importantíssima e mais importante do que tudo, que é a intermediação entre a sociedade e o Estado. Que os partidos políticos fazem, e aí eu, de novo, abro um parênteses para a importância do parlamento, dos parlamentos nisso, porque o parlamento, ele também, por representar a sociedade, deveria estar agora, ou deve estar agora, dizendo que o Estado tem que estar em simetria com a sociedade do seu tempo, né? Então, veja bem, se o sistema econômico mudou de fase, se nós temos uma crise de representação, desde 2013 no Brasil, as crises de representação basicamente são sobre a falta de simetria, metaforicamente, é como se o Estado estivesse lendo um livro e estivesse na introdução e a sociedade lá no final do livro, né? Quer dizer, tu tem que estar na mesma página do livro, né? O sistema previdenciário está desatualizado, o sistema de bem-estar social está desatualizado, né? E assim por diante. Então, quer dizer, se tu não conseguir atualizar o Estado, né, isso é uma função dos partidos políticos, tu vai ter cada vez mais uma crise de representação, né? E, claro, os partidos políticos têm essa função na democracia representativa de organizar as ações políticas para poder, não é, fazer as políticas públicas e as intervenções do Estado para poder atualizá-lo. Se tu pegar fazer um resgate rápido histórico aqui, todas as mudanças do modelo do Estado lato sensu, no mundo, aconteceram com crises de representação, né? Como, por exemplo, quando iniciou lá o liberalismo veio a partir de uma crise, né, de representação. O Estado estava lá absolutista, tentando fazer intervenções demasiadas na propriedade privada, no indivíduo, e aí surgiu um movimento contra isso, né? E aí dali deriva para o constitucionalismo, tem uma regra geral ali para poder delimitar o poder dos governantes, e assim por diante. Aí depois tu veio o estado de bem-estar social, que é o Estado voltando a intervir um pouco, ou bastante na sociedade, na economia, porque o capitalismo industrial veio de uma forma muito avassaladora, né? E atentando contra os direitos do indivíduo. Então veio o estado de bem-estar social para modular o capitalismo. O estado de bem-estar social está exigindo demais as contas públicas, estamos com um Estado muito pesado, e aí começa a voltar agora o liberalismo, o neoliberalismo com muita força, no sentido de tentar diminuir um pouco essa intervenção. Então eu vejo que nós estamos vivendo um momento, de novo, na história, de tentativa de atualização do Estado. Eu acho que basicamente é isso, né? Onde os partidos políticos têm uma importância fundamental, né? E aí, para responder e concluir aqui com a resposta da professora Silvana, que intermediou a pergunta do participante aqui do evento, na verdade, obviamente, né, não precisa ser cientista político nem deputado para entender, o Brasil não tem partidos políticos, em grande parte, ideológicos, né? Os partidos políticos que surgem, por exemplo, agora estão juntando o Democratas e o PSL, né? Democratas e o PSL, que é a antiga Frente Liberal Democratas, e o PSL é o Partido Social Liberal, que veio pela extrema-direita, agora reapareceu na cena pela extrema-direita na eleição de 2018, né, com a eleição do Bolsonaro. Mas nunca foi isso, né? E aí agora estão se fundindo e vão fazer a União Brasil. O que pensa a União Brasil? Bom, daí vai ter que fazer uma convenção de semanas para poder tentar escrever um texto de consenso, né, onde consiga expressar o seu pensamento político, né? No MDB nós estamos aí fazendo uma luta forte sobre isso também, porque o meu pai, eu estou falando dos outros, mas o nosso partido também tem seus problemas gigantescos em relação a isso, né? Então, basicamente, professor, eu acho que não tem essa identidade, e acho que nós realmente estamos vivendo um momento histórico de crise de representação e de mudança de um modelo para outro, na medida em que o modelo novo ainda não nasceu, nós não sabemos qual será, e o modelo velho ainda não morreu, né? Como diria o Gramsci lá,
A crise é o modelo velho que não morreu e o modelo novo que ainda não nasceu, esse período do espaço-tempo aqui que nós estamos vivendo agora. Muito obrigado. Não, eu só queria fazer um reparo, né? Eu confundi aqui, quem fez a pergunta que eu coloquei foi o Edson Moraes, o Davi Franzon fez uma outra questão, que eu vou, inclusive, colocar. A minha pergunta, um pouco provocativa, para quem é da classe política, quem analisa, né? A gente sabe que toda essa busca de estratégias, de lideranças fora de carreira, dentro dos partidos, nas mídias sociais, que tem impacto para trazer voto, com a lista aberta, uma série de questões que a gente conhece, que incentiva, né, a entrada de outsiders dentro dos partidos. Mas, na verdade, os partidos poderiam se defender. Eles têm um estatuto e a Constituição brasileira dá completa autonomia para criar recursos internos, para não deixar acontecer que certas lideranças, nada contra jogador de futebol, de impactos de mídia, pudessem, na verdade, ser um pouco mais impedidos de fazer ao menos ter um histórico de carreira dentro para ajudar a construir o partido. Então, na verdade, por um lado, os partidos ficam frágeis, mas eles também poderiam criar mecanismos internos, e aí a questão da democracia, do controle interno, para que eles pudessem se fortalecer. No caso do Brasil, que eu estou falando, que é a lista aberta, que é muito interessante se chamar uma série de candidatos, de possíveis candidatos que mobilizem espontaneamente para os eleitores, né? Então, eu acho que também a responsabilidade, eu falei muito tentando defender um pouco os partidos, mas eu acho que também eles têm essa responsabilidade, eles poderiam criar mecanismos internos que pudessem controlar esse tipo de fenômeno de populistas, outsiders entrarem e trazerem voto, e não terem controle nenhum de pessoas que fizeram uma carreira dentro do partido. Não há nada que impeça eles fazerem isso. Então, esse, por exemplo, é um desafio, no livro aqui, trata muito sobre isso. Como evitar que isso aconteça, que os partidos fiquem na mão de personalidades aventureiras, né? Que não tem um histórico, né? Talvez eu acho que é isso que é o grande debate que os partidos brasileiros precisam fazer, porque a Constituição brasileira deu autonomia organizativa interna para eles filtrarem uma série de questões e criar mecanismos de democracia interna, né? Mas eu não quero tomar o tempo, porque tem várias perguntas aqui, tem também da professora Eneida Desirê, que é uma grande especialista de democracia interna dos partidos, e ela faz uma pergunta. Há uma grande divergência na leitura sobre a responsabilidade dos partidos quanto à erosão democrática e qualidade democrática. A sociedade e a política estão cada vez menos democráticas, apesar dos partidos, ou por causa dos partidos? É o que a gente está discutindo aqui, né? Quer dizer, a gente conhece experiências de partidos europeus que intensificaram enormemente a democracia interna. E os efeitos não foram aqueles esperados, né? Os efeitos não foram. Então, também a gente não pode ter ilusão que, aumentando a democracia interna, criando ferramentas de participação, que a democracia interna possa ser efetivada de uma maneira mais substancial, tá? Não sei, eu estou lançando aqui, eu não quero esquecer, são vários aqui me perguntando, por isso que eu estou toda hora aqui no meu celular recebendo as perguntas, né? Tem também a pergunta do Davi Franzon, agora sim, né? O Brasil registra uma ascensão dos movimentos de renovação política, tá? Esses grupos passaram a realizar funções que historicamente eram dos partidos, né? Em especial recrutamento, que eu falei, né? Quer dizer, se recruta pelo movimento, não estou aqui julgando, MBL, Brasil, temos vários, ali que está o recrutamento, e eles entram no partido, apenas instrumentalizam e o partido fica de mãos amarradas. Tá? E aí tem essa pergunta. Tá? Esse cenário permite apontar para um quadro em que os partidos acabam recorrendo a um agente externo, criando uma organização híbrida. O que os partidos poderiam fazer sobre isso? É o que a gente está levantando aqui. Né? Quer dizer, a gente não pode ter ilusão que, aprofundando a democracia interna, os problemas vão ser solucionados. Mas também os partidos, aí a responsabilidade dos partidos, eles ficam de mão amarrada e não têm a coragem e a ousadia, ainda mais no momento de janela de oportunidade que nós estamos vendo, de crise partidária, de repensar, inclusive, a sua organização interna, que o livro aqui traz uma série de questões interessantes para que esses problemas possam ser amainados. Né? Ninguém está aqui com a ilusão de que vão ser solucionados, mas, assim, são desafios que vão ter que ser repensados, né, para os partidos. Mas, enfim, eu estou falando demais de novo. Paulo,
que você tem a dizer, o presidente da Assembleia aqui também? Bom, uma pequena brincadeira aqui com o Gabriel, né, que falava que não estou defendendo a esquerda, mas quando você terminou citando Gramsci, aí você se entregou. Aí eu entreguei, é verdade. É o meu Aí passado da MR8. Aí já era tarde demais, né? É verdade. Mas brincadeira à parte, eu vou rapidamente falar. Bom, a questão da fragmentação e outros fenômenos, talvez prejudiciais para a dinâmica democrática, corroboro completamente aí o que falou a Silvana. Um desafio que é colocado hoje para quem estuda o tema é o seguinte, né? No geral, os cientistas políticos que estudam democracia, partidos, eleições, relação entre os poderes, eles se consideram institucionalistas, né? O que significa? Eles estudam isso do ponto de vista das instituições, das regras do jogo, né? Acreditando que as regras do jogo têm um efeito direto no resultado do jogo. Então, assim, bom, como é o sistema eleitoral? É presidencialismo ou é parlamentarismo? Conforme a combinação de sistema eleitoral com forma de governo, com outras coisas, eu tenho efeitos, né, esperados. E esse é o desafio que Silvana mencionou. Quando nós olhamos dos últimos, talvez, 10 anos para cá, países com arranjos mais ou menos diferentes, conforme o caso de comparação, né? Tem países parlamentaristas, quer dizer, esses países aí que o Pogunti que estudou, eles estão abismados, são parlamentaristas. Nós somos presidencialistas. Eles têm uma tradição de democracia mais consolidada, em princípio, com poucos partidos, com partidos mais programáticos, né? Com governos partidários, ou seja, não são lideranças personalistas. Mas quando nós olhamos o efeito de tudo, de regras diferentes, nos últimos anos parece que tem produzido o mesmo efeito, né? Porque uma coisa é pensar que a regra, se todos os países tivessem o mesmo desenho, o mesmo arranjo das suas instituições, eles teriam o mesmo resultado. Como eles têm arranjos diferentes, eu terei resultados diferentes, né? É isso que diz a lógica. Mas nós olhamos de maneira comparativa países de tradição democrática mais longa, países de democracia recente, países presidencialistas, países parlamentaristas, países com multipartidarismo extremado, como é o caso brasileiro, países com multipartidarismo moderado, como é o caso da Alemanha, Dinamarca, outros países. Enfim, tradições históricas diferentes e arranjos diferentes, produzindo nos últimos tempos 2 efeitos muito preocupantes. A crescente perda de representatividade que se manifesta na perda de legitimidade dos partidos, os indicadores são quais? Mesmo no caso europeu, cada vez mais a taxa de identificação partidária dos eleitores com os partidos vem declinando já desde os anos de 1970 e vem declinando bastante. Número de filiados, também na Europa, que era alto, vem sendo cada vez menor, menos gente se filia aos partidos. Simpatia, né? Ou seja, pelo menos eu simpatizo, eu voto, vem caindo porque as taxas de volatilidade do voto, ou seja, o mesmo eleitor que vota no partido hoje, na próxima eleição ele vota em outro partido, né? Nós temos um cálculo que mostra a volatilidade agregada, o quanto eles estão oscilando, vem aumentando. Ora, então essa representatividade, essa crise de representatividade é geral a despeito do arranjo institucional. Do mesmo modo que essa perda de legitimidade, essa descrença, leva a um ambiente propício à emergência de lideranças populistas, que são problemáticas, acima de tudo, por quê? Porque as lideranças populistas têm um discurso contra o sistema político, que, no limite, são discursos autoritários. Elas defendem que elas são as representações legítimas da vontade popular. Olha que curioso, o líder populista, ele diz que ele defende a verdadeira democracia, que o sistema que aí está não é democrático, porque não atende à vontade popular, porque não atende ao interesse da população, porque atende exclusivamente a interesses restritos de pequenos grupos, de corporações, de classes privilegiadas do Estado. Logo, é falso dizer que esse sistema que está aí é democrático, porque não representa a vontade da maioria. É uma armadilha que a maioria acabou ficando presa nela, né? Esse falso discurso democrático, e o que eles defendem? A verdadeira democracia, por quê?
Porque eles sim são capazes de compreender e representar de maneira direta na sua pessoa aquilo que é o desejo, a vontade, as necessidades da maioria. Ora, se ele representa a verdadeira maioria, não pode haver limites ao seu poder, porque qualquer limite que é colocado ao seu poder virá do judiciário. Ora, mas o judiciário representa quem? Representa a elite. Virá do quadro partidário. O que o quadro partidário representa? A elite dominante. Virá de grupos defensores dos direitos humanos individuais. Isso aí é um obstáculo à vontade da maioria. Então, nem judiciário e nem legislativo podem ser obstáculos à vontade do líder populista. Que, então, ele acaba ocupando, vamos usar aqui entre aspas, né, o termo em inglês é melhor, né, que é hijack, mas vamos chamar de sequestrando. Eles sequestram, ou seja, eles ocupam a organização partidária, que, na verdade, abre as portas para ele, porque ele traz votos. Óbvio, traz votos. Só que aí ele, por dentro, contamina o partido com um discurso que é antipartidário, é antissistêmico e que se diz altamente democrático. A Marine Le Pen, na França, fez e continua ainda fazendo campanha, embora tenha outra liderança de ultradireita lá, que talvez vai ocupar o lugar dela, né? Mas ela fazia discursos, inclusive eles começaram a fazer aquilo que os partidos faziam antigamente, de porta em porta, fazendo campanha, conversando com as pessoas. Isso no interior da França. Com o discurso de que defendemos a verdadeira democracia. A gente olha para eles e diz, bom, mas ultradireita, verdadeira democracia? Eles dizem, sim. E a verdadeira democracia, ela tem que superar o quadro partidário. Esse desenho institucional que coloca limites ao poder, sequer é da democracia. E é verdade, não é da democracia. Isso é uma herança do liberalismo. O liberalismo que desconfiava do potencial tirânico da vontade da maioria foi impondo ao longo do tempo um arranjo das instituições que dividia os poderes. O que é dividir o poder? Evitar a concentração. Processos eleitorais, portanto, tem uma intermediação partidária entre a vontade da maioria e o governo, e, fundamentalmente, os tribunais que defendem as cláusulas pétreas da Constituição, que, via de regra, são o quê? Os direitos liberais, direitos civis e direitos políticos. Portanto, podemos dizer que o regime democrático hoje é um regime híbrido que combina arranjo institucional liberal, né, o limite ao poder para evitar a tirania da minoria e da maioria, com democracia, que é baseada na escolha de lideranças pela vontade majoritária. Então, o que nós chamamos de Estado democrático de direito nada mais é do que a vontade da maioria como fonte do poder, mas limitada pelos direitos individuais, para evitar que a maioria exerça tirania sobre a minoria. O líder populista, aproveitando-se da crise de representação partidária, ele significa justamente a emergência de um discurso democrático de ditadura da maioria que não aceita os limites que o liberalismo colocou para que a gente tenha um regime misto, né, que combine o que é positivo da base popular, da escolha de quem governa, com limites que impeçam a tirania da maioria. Mas quando as instituições liberais, e eu vou colocar aqui que os partidos fazem parte desse processo de constituição das instituições liberais, entram em crise, surge essa possibilidade, né? E que penso que tem a ver, na verdade, então, com um aspecto que o Gabriel colocou e é central realmente, o uso das redes sociais de maneira estratégica, com muito dinheiro, por movimentos de ultradireita, tem feito isso no mundo inteiro, não é à toa que está acontecendo no mundo inteiro. Existe um centro estratégico que coordena isso, as redes facilitam. Enfim, tem vários livros, várias denúncias sobre isso, né? Nos Estados Unidos, agora, novamente, o Facebook está de novo na berlinda, né? Por causa desse tipo de situação. Mas não podemos perder de vista outra coisa que também o Gabriel mencionou e é um fato: a desigualdade social está se acentuando de uma maneira impressionante. E os dados que ele deve ter aí mostram que a tendência é aumentar, até realmente pela mudança do sistema produtivo. Nós vamos ter um sistema produtivo que vai desempregar um monte de gente. Ora, vamos admitir também um outro fato, e aí não é culpa dos partidos enquanto organização, mas é claro, as lideranças que tomam decisão, que governam, vêm dos partidos. Então não é culpa dos partidos, mas é uma dificuldade dessas lideranças de lidar com essa situação, qual seja.
realmente o sistema democrático liberal, que é fundamental, vem falhando de maneira muito importante. Grande parte, se não a maioria da população, não vive a democracia, não vive as garantias liberais dos direitos individuais. Então, quando nós aqui estamos defendendo o regime democrático, é porque nós sabemos o quanto ele é positivo, porque nós vivemos o regime democrático, mas a maioria da população não. A maioria da população não tem o acesso ao bem-estar social produzido, não tem acesso, de fato, à garantia dos direitos individuais, são violados sistematicamente, muitas vezes pelo Estado. E é claro que não vão se sentir representadas, é racional isso. Vamos imaginar, as pessoas vivem numa organização que tem um território, que tem um Estado, e se perguntam, o Estado está aqui para sugar ou está aqui para me devolver coisas? E a impressão que eles têm é que o Estado suga, porque, na verdade, de fato, esse arranjo que escapou ao controle que talvez tenha colocado grande parte do Estado numa dinâmica que facilita a concentração. A solução é reduzir o Estado? Eu tenho sérias desconfianças de que não. Porque não tem como um país, inclusive num jogo internacional como nós vivemos hoje, prescindir de um Estado com capacidade de ação estratégica e de resolver esses problemas. Vamos, então, partir agora, aproveito a pergunta colocada aí a respeito de outras organizações e movimentos que vêm recrutando. Então, vamos abrir mão dos partidos? Penso que não. Se um movimento que recruta pessoas e forma lideranças começar a lançar candidatos, é porque ele virou partido. Ainda não existe uma solução para a democracia representativa que prescinda de partidos. Então, o que vem acontecendo, na verdade, é que os partidos estão com sérias dificuldades de renovar lideranças. E aí, movimentos à parte começam a fazer isso, só que renovam lideranças com a sua agenda de movimento. Então, a carência de líderes é que tem feito proliferar essa série de movimentos que dizem que vão formar lideranças. Ora, mas o Gabriel mesmo sabe, lideranças não forma. Você dá instrumento para pessoas que, sabe-se lá por quê, têm uma capacidade meio que inata de liderar. Você não pega alguém do zero e fala, você vai ser um líder. Você vai dar instrumentos, né? Portanto, a função central do partido, porque como é que o partido promove o recrutamento? Em 3 etapas. Filiação, treinamento, formação e seleção dessa pessoa formada para ser um candidato ou para ocupar algum cargo na burocracia de Estado, de assessoria do partido. Os partidos têm deixado de fazer esse meio de campo, o treinamento, embora não é que não façam, existem partidos que ainda fazem bastante, né? Mas eles têm aproveitado estrategicamente do seguinte, outras organizações formam essas pessoas e eu recruto já na última etapa, pego essa pessoa, filio e lanço como candidato. Ora, se essa pessoa for formada numa agenda de uma organização qualquer que tem legitimidade para fazer isso, mas tem a sua agenda própria, quando entra num partido que tem a sua agenda, vai dar discrepância. O caso da deputada Tabata Amaral ilustra isso. Né? Houve uma discrepância entre a orientação do PDT e a formação anterior dela. Portanto, o que eu quero dizer com tudo isso, e para encerrar aí, cumprimentando a Eneida, que nos acompanha, é uma honra ter a Eneida, talvez seja uma das principais do país que de conhecimento de legislação eleitoral e de direito constitucional. Eu penso que a pergunta dela foi a sociedade cada vez menos democrática por causa dos partidos ou a despeito dos partidos. Eu diria a despeito dos partidos, mas em alguma medida também por causa. Não de maneira deliberada, mas o que eu quero dizer é que os partidos também foram pegos nesse processo que é o grande desafio dos próximos anos. Como o mundo vai enfrentar o que vem se apresentando, e a epidemia é só um dos fenômenos, e vamos ter outras epidemias, vamos ter essa catástrofe da questão do emprego, né, e da desigualdade. Como as democracias serão capazes de resolver isso? E se elas forem capazes de superar a própria crise que ela se enredou e resolver esses desafios monumentais, meio ambiente, crise energética, eu penso que terá que contar ainda com as organizações partidárias, porque democracia representativa precisa de organização, e os partidos são essa organização, mas o desafio que temos pela frente não é pequeno.
O deputado Gabriel tinha pedido a conversa, mas antes também gostaria de dizer que o plenário, como tem várias perguntas online, mas o plenário aqui presente também pode colocar uma pergunta que a gente está aqui para responder e debater. Deputado Gabriel, as provocações foram feitas. Bom, eu queria, de novo, pegar a senda aí do professor Paulo Pérez sobre o que ele estava falando, que o líder populista diz isso não é democracia, né? Basicamente, ele é contra, ao dizer isso, a democracia liberal. A democracia liberal é um dos maiores conceitos mais importantes, aí, a meu ver, da construção política, né, da sociedade, da humanidade. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Francis Fukuyama, que fala sobre a democracia liberal, se empolgou um pouco, dizendo que a história tinha acabado quando tinha terminado lá a Guerra Fria, mas a verdade é que a democracia liberal é um grande patrimônio porque ela protege as minorias e consegue conviver com decisões de maioria. E aí o professor Paulo falou o seguinte, o líder populista, ele está certo, está sempre certo, né? Ele não pode ser, o seu poder não pode ser tolhido ou modulado pelo Supremo Tribunal Federal, não pode ser modulado pelo Congresso Nacional, não pode ser modulado, não pode ser. Qual é o conceito da história das constituições dos estados que fala sobre isso? Príncipes legi absolutos, que é o príncipe está sempre certo, o príncipe está acima da lei, né? Porque é do tempo do absolutismo teocêntrico, lá que o príncipe era o representante de Deus. Se ele é o representante de Deus, como é que ele está errado, não é verdade? Só substituir, então, né, as monarquias absolutistas, né? O exemplo máximo, o Estado sou eu, como ele se diz democrático, ele diz o povo sou eu. Exatamente, o Estado sou isso. eu, o povo sou eu. Luís XVI, versão 2.0. Então, basicamente é isso, né? O cara, quer dizer, o líder populista, ele vai ao encontro da frustração do cidadão médio. Por que a extrema-direita está usando um termo, família tradicional brasileira? O que ele quer dizer com isso? É o cidadão médio. Ele quer falar com o cidadão médio, né? É um termo estratégico. Quando ele diz assim, olha, eu quero falar com as pessoas de bem, eu quero falar com a família tradicional brasileira, é um termo estratégico para dizer, eu quero falar com o cidadão que está frustrado com o sistema, né? Eu penso isso, né? Porque é uma tática, não é alguma coisa que saiu da cartola ali rapidamente, não. É uma estratégia, né, macroestratégia, e tem táticas para poder atingir lá o coração dessas pessoas que não estão dentro do estado de bem-estar social, que não usufruem dos benefícios da democracia liberal, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, o professor Paulo estava falando, ele é contra-majoritário, né? Ele tem uma função contra-majoritária, do ponto de vista de defender lá preceitos constitucionais que protegem a minoria. Isso é um escândalo. Como é que... É interessante isso, né? Família tradicional brasileira, eu sou conservador e quero fechar o STF. Bom, o conservador quer conservar as instituições, na verdade, via de regra. Então, ele é reacionário, ele não é conservador, na verdade, ele é contra aquela instituição que vai colocar limites sobre o seu próprio poder, né? Então, bom, basicamente, assim, em maneira muito rápida, né, para expor essa construção de raciocínio, tu tens aí uma má vontade ou uma crítica à democracia liberal. E daí tem um termo novo aí na ciência política, imagino que venha da ciência política, a democracia iliberal, na verdade, que é lá da Hungria, se não me engano, que veio esse termo, que é uma democracia iliberal exatamente para dizer o seguinte, olha, aqui a maioria manda, tá me entendendo? E daí tu tem toda uma conexão com o nacionalismo, né, com a xenofobia, contra a imigração nos países europeus, em virtude de que, olha, nós é que somos os donos do território aqui, esse território é nosso, e nós é que vamos mandar, certo? No território, e não vamos proteger a minoria coisa nenhuma, né? Não vamos ter sistemas contra-majoritários, etc. e tal, né? Então, eu só para fazer alguns comentários que eu, enfim, gosto bastante desse assunto, sou curioso aí, e acho que esse tema é muito bacana e muito interessante e, ao mesmo tempo, importante. E, por fim, sobre essa questão do tamanho do Estado, né? Qual é o tamanho do Estado? Essa discussão é a melhor discussão de todas, a mais polêmica. Tem que ter um outro seminário para falar sobre isso. Mas o professor Paulo falou, olha, não dá para tirar o Estado do jogo, obviamente, eu também concordo com ele. Eu tenho, né, comigo um preceito que acho que seria um princípio para basilar a intervenção do Estado na economia, que é na economia e na sociedade, que é o princípio da subsidiariedade. Eu acho que o Estado tem que ser subsidiário. Ele não tem que ser tão grande que atrapalhe, que seja muito pesado, desatualizado,
e nem tão pequeno que se faça ausente. Cadê o Estado? Né? A parte da crise de representação, nós estamos falando aqui, é basicamente o cidadão médio não se perceber dentro dos benefícios do sistema da democracia liberal. Então, o Estado está ausente ali, provavelmente, o Estado está ausente, né? Então, o Estado tem que subsidiar a sociedade naquilo que a sociedade precisa dele. A União Europeia tem esse princípio do ponto de vista da sua organização, digamos, federativa ali, né? Não é uma federação, basicamente, mas, assim, só para a gente poder trazer, por exemplo, brasileiro, né? Na nossa federação, o princípio da subsidiariedade seria os entes federados ajudarem uns aos outros subsidiariamente. Não acontece muito assim, mas do ponto de vista da intervenção do Estado também, talvez o Estado atuar em subsidiariedade, em subsídio à sociedade, talvez criássemos aquilo que a gente chama de Estado necessário, que não é nem tão grande nem tão pequeno, Estado necessário. Então, também queria trazer esse assunto aí para reflexão. Do plenário, tem alguém que gostaria de fazer ainda uma pergunta? Porque nós temos muitas, eu não quero desconsiderar aqui o plenário, né, de algum comentário a mais, senão aparecem muitas perguntas aqui online dos participantes. Então, eu posso aqui ir adiante. Infelizmente, nós temos que escolher, porque nós só temos ainda 9 minutos. Tem alguém? Eu não vi. Oi? Ah, tá. Não? Eu tenho uma, na verdade. Eu voltei a ver nos últimos dias uma palavra que estava meio fora de moda, voltar a ser usada, que agora eu vi aparecer hoje de novo, e me chamou muita atenção, que é o populismo. Como eu acabei estudando no mestrado Golpe 64, eu também esbarrei muito nesse conceito. E aí eu queria perguntar para a mesa como vocês entendem, já que eu tenho reproduzido muito o conceito de populismo, e uma pequena provocaçãozinha, né? Eu aprendi com o tempo que o populista é sempre o outro. É o político popular que geralmente a ciência não consegue explicar, ou não entende porque ele é tão popular, e então a gente acaba chamando de populista, que na verdade foi um conceito que os liberais usaram para xingar o Getúlio nos anos 40, né? Não entendiam a popularidade que o Getúlio tinha, já como se ele não é um político tão democrata que segue as regras da instituição liberal, como se fosse o oposto do político racional. Então, se ele não é racional, liberal, que segue as regras do jogo lá, então ele só pode ser alguém que faz política para se autopromover, e aí substituindo populista por popular, simplesmente, né? Enfim. Mais uma pergunta? Vou tomar liberdade aqui de só... Bom, eu não sou especialista em populismo e neopopulismo, né? E é um tema que a ciência política se envolve muito. Eu diria, tá, nós contra os outros, né, dos anos 30, dos anos 40, como uma das características do populismo, eu diria que nós temos uma nova tendência de um outro tipo de populismo que eu acho ainda mais desafiante para enfrentar. Porque se nós tínhamos um populismo que tinha agenda política, com todas as características, hoje, essas figuras que o professor Pogunti, inclusive, mencionou, são figuras que não têm uma agenda de conteúdo, como, enfim, nossos caudilhos, nossas lideranças populistas no Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas. Esse novo tipo de populismo, do meu ponto de vista, ele se baseia apenas na negação, né? Numa polarização que não tem uma positividade. Não dá para dizer que Perón, que Vargas tinham uma positividade de agenda, né? O que me parece cada vez mais e mais assustador, as pessoas não têm votado a favor de alguma coisa, a favor de uma agenda, mas simplesmente contra alguma coisa, né? Isso a gente viu na eleição de 2018, o antipetismo, e me parece que a eleição do ano que vem vai resgatar, num outro sentido, né, essa tradição que não é mais uma proposta nacional desenvolvimentista, podemos criticar que esses modelos populistas tradicionais da América Latina tinham, né? Hoje nós temos uma agenda oca, e o que identifica a decisão do voto e sustenta esse talvez chamado neopopulismo é simplesmente eu não quero alguma coisa, ele não sabe o que quer.
E o líder neopopulista, vamos dizer assim, percebe isso e ele se elege não por sua agenda, mas por se contrapor meramente a algo. O tempo aqui está meio curto. Tá, vou rapidinho aqui. Bom, o Rafael, né, quem tem a tese de doutorado sobre impeachment do Collor e da Dilma, uma excelente tese aí, faço a propaganda. A questão do populismo, né? Curiosamente, eu venho de um ano para cá começando a trabalhar com esse tema. E, de fato, você tem razão. Existem várias definições, existe uma produção recente muito rica, tem muito livro publicado nos últimos 2 anos sobre o assunto. De alguma maneira, recupera o debate que já foi importante no Brasil, ali dos anos de 1960. Né? Há pouco tempo morreu um cientista político brasileiro que é referência nesse debate até internacional, Francisco Verfort. Nós tivemos um sociólogo que estudava política também, muito importante em discutir o populismo na América Latina, o Ottaviani, do grupo do Fernando Henrique Cardoso, lá na USP. Mas, recentemente, tem esse fenômeno que é chamado de neopopulismo, né? O retorno do populismo e tal. Qual a dificuldade? A dificuldade realmente é o que é populismo, porque, via de regra, como denominador comum do que a maioria dos pesquisadores entendem como sendo definidor do fenômeno, são essas coisas que a gente mais ou menos já tem intuitivamente, né? Ou seja, um discurso que faz apelo ao povo, um discurso do nós contra eles, um discurso de crítica às elites corruptas. Eu venho desenvolvendo uma forma de indicadores, né? Ou seja, de definir isso melhor. Por quê? Porque eu penso que se a gente continuar com essa definição, nós não vamos conseguir diferenciar líderes populares de líderes populistas. E aí, de fato, o populismo vai ser só um termo de desqualificação do adversário. Toda vez que o adversário propõe alguma coisa... Então, assim, propor uma medida que é popular ou que atende aos interesses populares é populismo? Pode ser e pode não ser, mas isso por si só não define, não é? Portanto, se a gente olhar nas campanhas até presidenciais democráticas, mesmo dos Estados Unidos, como é que um candidato vai fazer uma campanha sem fazer apelo ao povo? Como é que um candidato vai fazer uma campanha se ele é concorrente, né? Ele não é alguém que quer reeleição? Como é que ele vai competir com o atual governo se ele não fizer um discurso do nós contra eles, né? Nós estamos do lado de cá, eu defendo essa agenda, o povo, eles defendem as elites. Como é que você vai fazer um discurso de crítica ao governo e sem fazer uma crítica, de fato, às elites que governam? Para mim, um líder populista faz isso, mas um líder popular também faz. Então, são condições necessárias, mas não suficientes para diferenciar uma coisa da outra. O que começa a diferenciar, e aí é como eu venho trabalhando, né? Não precisam concordar. Para mim, e liga com o que o Gabriel colocou aqui, que, de fato, a denominação que vem sendo usada dessa democracia é iliberal, né? O Viktor Orbán, ele, nos discursos, ele fala isso. O que nós estamos construindo aqui é uma democracia iliberal, portanto, a verdadeira. Para mim, isso começa a ficar diferenciado quando o líder começa a discursar contra as instituições democráticas representativas liberais e contra direitos individuais como sendo obstáculos à realização da vontade da maioria. Então, por exemplo, se você tem tanto um legislativo como o Supremo Tribunal Federal tomando decisões baseadas na ideia de liberdade individual, que diz que, então, pessoas do mesmo sexo têm o direito de se casar e ter acesso aos bens do Estado, porque faz parte dos direitos individuais, enquanto indivíduos todos somos iguais, vem uma liderança e diz, mas a vontade da maioria da população que é conservadora não quer isto. O que é democrático? Defender esses direitos abstratos que vêm de valores do liberalismo ou a vontade da maioria? O líder diz, é a vontade da maioria. Então, esses valores são, na verdade, obstáculos à vontade da maioria. Para mim, então, a travessia acontece aí, quando ele começa a ter um discurso contra as instituições liberais,
de fragilização dos direitos individuais. Aí o líder popular não faria isso. Se ele começa a fazer isso, para mim, se tornou um líder populista e se vincula com a ideia, então, de defender uma democracia sem as amarras liberais na visão deles. Bom, infelizmente o tempo tá curto, né? Eu acho que foi um debate interessante. Sem dúvida, muitos temas que indiretamente, o tema foi partidos, mas que indiretamente afetam os partidos. Eu vou aqui tentar agradecer mais uma vez a todos, tá? Espero que tenha sido um frutífero evento para quem está nos assistindo e vai ficar à disposição online para quem puder assistir e livremente poder ver com o tempo o que foi discutido aqui no dia de hoje. Muito obrigada a todos. Eu vou encerrando e agradecendo a todos mais uma vez.